pessoal? Vamos lá, então, tá? Quem está com a atividade atrasada, procure atualizar, mande mensagem para mim que eu estou enviando no privado, tá? Para quem quiser. Então, vamos aqui para a nossa atividade, para o nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? O segundo bimestre nós vamos trabalhar funções. E o que é uma função? Então, olha só. Esse materialzinho já está lá no grupo de vocês. Ó, o que vem a ser uma função, tá? O que é? Uma função, ela é uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis, certo? Em outras palavras, tá? Eu vou usar uma analogia aqui para exemplificar a função. A função, ela é um casamento entre duas pessoas, tá? Que essas duas pessoas aqui vão ser duas variáveis, vão ser letras. Pode ser x e y, pode ser a e b. As letras aqui não vão interferir. São duas letras, são dois valores desconhecidos, são duas variáveis. E quando existe um casamento, um relacionamento entre duas pessoas, tá entrando mais gente, deixa eu voltar lá para ver quem é. David. Bom dia, David. Muito bom dia, muito boa semana. Vamos aqui, então, voltar, tá? Então, olha só. Entre duas pessoas, entre um casal, existe um relacionamento, existe uma relação de respeito, de intimidade. Então, a função, ela vai seguir esse raciocínio, tá? Então, uma função, ela é uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. E essas funções, no conteúdo da próxima aula, da próxima semana, na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena introdução, mas na próxima semana nós vamos estudar os tipos de funções, certo? Nós temos aqui funções injetoras, nós temos funções sobrejetoras e bijetoras. E simples, tá? Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Quer me perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão para perguntar alguma coisa, pessoal? Não? Então vou voltar para lá, tá? Então, olha só. Função, como eu estava dizendo, ela vai ser uma regra que relaciona cada elemento de um determinado conjunto, né? Estou representando aqui pela variável x, a um único, prestem atenção, tá? E grava aqui essa parte. A um único, então, é uma regra que ela vai relacionar cada elemento de um conjunto, tá? Representado aqui pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, representado pela variável y, certo? Grava essa informação. Então, para cada valor de x, nós podemos determinar um valor de y. Então, y está em função de x. Y está dependendo do x. Aí eu vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, prático de função, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai abastecer o carro, tá? Em um posto de combustível, vai estar lá o preço do litro do combustível, digamos, tá? Digamos que o litro, né? Que 1 litro de combustível, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Ele custe R$5, certo? O litro do combustível, digamos que custe R$5. Aí eu vou lá abastecer. O valor que eu vou pagar pelo abastecimento, eu vou chamar de Y. Então, Y aqui vai ser o meu valor a ser pago, tá? O valor a ser pago. Então, observe que esse Y aqui, que é o valor que vai ser pago, vai depender da quantidade de litros que eu estou abastecendo, que eu estou colocando no meu veículo, no meu carro, na minha moto, tá? Então, esse quantitativo aqui, ó,
que vai variar, eu posso colocar 1 litro, eu posso colocar 2 litros, eu posso colocar 3, 4, eu posso encher o tanque, né, do carro. Então, como esse litro aqui é uma variável que vai variar dependendo da quantidade de litros que eu coloque no meu veículo, essa variável aqui é chamada de X, representa o meu primeiro conjunto, o meu conjunto dominante, e o meu Y, que é o valor a ser pago, vai ser o meu outro conjunto, a minha outra variável que depende de X. Por isso que quando diz que Y está em função de X, é porque para que exista o Y, para que exista o valor a ser pago em reais, tá? Vai depender justamente da quantidade de combustível que eu estou colocando no meu carro, tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico de função, ok? Alguma dúvida até o momento? Não? Então, vamos continuar. Então, a gente pode representar aqui uma função de números naturais, de forma que, para cada número natural escolhido, obtenhamos o dobro, tá? Então, eu vou explicar já já esse exemplo de função aqui abaixo. Vou continuar só a leitura e eu vou explicar direitinho aqui para vocês esse desenho, tá? Por exemplo, se escolhermos o número 1, teremos o número 2. Se escolhemos o número 2, tem gente entrando. Pronto, Luciene. Só um momento, tá, gente? Pronto, minha gente. Luciene, bom dia, tá? Seja bem-vinda, querida, a mais uma aula, mais uma semana, certo? Então, como é que funciona aqui, pessoal, essa função do exemplo que ele está nos dando? Você vai ter aí, aqui abaixo, dois conjuntos, certo? Dois conjuntos. Observe, gente, a variável dominante, que é o x, ela recebe um nome especial, tá? A gente chama ela de domínio, que é ela que está mandando, ela que domina, tá? E o contradomínio é a segunda variável que precisa do domínio, que é o x, que a gente vai chamar de contradomínio, que vai ser o seu y. Então, nós temos aqui o x representando os números naturais, nesse exemplo aqui, representa os números naturais que a gente conhece, né? 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. E a variável y aqui, ó, ela estabelece uma regra, tá, de associação do x com y, uma regra de relacionamento, tá? Qual regra é essa? Tá aqui, ó. Ele está dizendo que o y vai ser igual ao dobro de x, certo? Aí vamos entender como é que funciona isso, olha só. Vou até escrever aqui uma tabelinha para ajudar aqui ao raciocínio. Vou ter aqui valores para x, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí eu vou ter a minha regra de associação. Eu tenho aqui a minha regra, 2, que multiplica x, é a minha regra. E eu vou ter aqui minha outra coluna com os valores, os resultados de y, certo? Então, vou fazer aqui umas 3 colunazinhas para a gente poder alimentar essa coluna. Pronto, olha só. O meu x aqui é 0. Aí eu vou pegar cada valor do x, eu vou substituir aonde? Eu vou substituir na regra, no relacionamento, que tá aqui, ó. O relacionamento, a regra de relação é dobro de x. Aí eu pergunto a vocês, meus amores, qual seria, então, o dobro de 0? Já que eu estou substituindo x por 0, né? Eu vou multiplicar aqui e vou descobrir quanto é o valor do y. E tem mais alguém entrando. 9 horas já. Débora. Vamos voltar lá para a atividade. Aí eu tô vendo aqui no chat que Camila respondeu. Daniel Fernandes está entrando. Bom dia para o pessoal que está entrando agora, tá? Nós estamos no segundo bimestre, conteúdo do segundo bimestre, função, tá lá no grupo já todo o material, que é esse material aqui que eu estou expondo para vocês, mais a atividade no formato formulário, tá?
Aí, respondendo a Camila, alguém mais quer responder? Alguém mais quer? Quanto equivale o dobro de zero? Dobro são 2 vezes, né? 2 vezes zero. E a gente perguntou quanto seria 2 vezes o dobro de 2. Não, o dobro de zero que eu tô perguntando. Ai, meu Deus do céu, tá mandando a resposta errada. Oxi, eu Presta... entendi o dobro de 2. Não, o dobro de zero. Eu tô substituindo. Você tá vendo o que eu tô escrevendo? Você tá vendo o que eu tô escrevendo? Então, Pronto. Então, é 2 vezes zero, o dobro de zero. Eu vou substituir o x por cada xzinho que tá aqui. Vou substituir por zero, fazer a conta, colocar o resultado lá em y. Vou substituir por 1, fazer a conta, colocar o resultado lá em y. Vou substituir por 2, vou substituir por 3, por 4, e assim sucessivamente é o raciocínio, tá? Aqui nesse exemplo é até o número 4. Então, eu vou fazer as substituições até o número 4, fazer as continhas de matemática básica e chegar ao resultado do y, tá? Então, o dobro do zero, qualquer número da face do planeta Terra, tá? Qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então, o dobro do zero é zero. Aí, como é que a gente faz aqui, gente? Olha só. Olha essas setinhas aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Eu estou saindo do 0x e estou chegando no resultado em y, 0y, tá? Então, eu vou ter que fazer essa ligação com as setinhas. Essa setinha é justamente um relacionamento. Eu estou relacionando x igual a 0 com o resultado em y, 0, tá? Então, aí você faz essas setinhas, essas ligações, que representam, então, aí a relação existente entre x igual a 0 e y igual a 0 do outro lado, tá bom? Então, esse é o raciocínio. Então, vamos continuar aqui no raciocínio. Quem não entendeu, pode falar. E vamos seguir. Agora, substituindo o meu x por 1. Eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 1. Quanto é o dobro do número 1? O dobro. 2. Exatamente. Aí, o que que eu faço? Eu pego o meu x aqui no meu desenho igual a 1 e vou ligar a minha setinha onde? No 2 do y. Então, essas setinhas que vocês estão vendo é justamente esse relacionamento que está sendo representado aqui através dessa tabela. Eu estou escrevendo na tabela para você ficar mais fácil a visualização de você saber o porquê que o 0 está ligado no 0, o porquê que o 1 do x está ligado no 2. É por conta dessas continhas aqui, desse relacionamento que está acontecendo aqui nessa tabelinha, tá bom? E o raciocínio segue, ó, o dobro de 2, a gente sabe que é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar que setinha a que número? Eu vou pegar o x igual a 2 aqui, ó, observe que é essa setinha verde, e vou ligar aqui no y igual a 4, tá? Vamos seguir. Com 3 agora, o dobro do 3, a gente sabe que é 6. E aí, eu vou pegar aqui, ó, tá? O x igual a 3 e vou ligar onde? No 6 do y. O mesmo acontece com 4. O dobro de 4, a gente sabe que é 8. E aí, eu vou pegar o 4 igual a x e vou aqui, ó, ligar no 8. Antes de a gente continuar com essa explicação, eu gostaria, né, de chamar uma atenção aqui, a atenção para esse desenho aqui, para esse diagrama. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, olha só. Observe que todo mundo aqui, no conjunto X, tá saindo uma setinha de cada número. Observe isso, tá? Tá saindo uma setinha aqui, ó. No diagrama aqui do X, nesse círculo, observe que cada número aqui está saindo uma única seta. Uma única seta. Lá no Y, tá? E observe que aqui no Y, gente, ó, observe, eu tenho outros números que não estão sendo tocados pela seta. Nós temos o 7 que está sobrando aqui. Nós temos o número 1 e o número 3 e o número 5 que não está indo nenhuma seta nele, tá? Por que que eu estou chamando a atenção disso? Seguinte, para que haja uma função, prestem bem atenção, para que exista uma função, todo mundo que está em X tem que estar ligado a alguém em Y.
tem que estar casado com alguém Y. Todo mundo em X tem que estar casado. Ninguém pode estar sobrando, ninguém pode estar na pista, ninguém pode estar solteiro. Em X, todo mundo tem que estar casado. Em Y pode sobrar. Em Y pode ter gente com seta e gente sem seta. Gente solteiro e gente casado. Agora, em X, não. Em X, obrigatoriamente, para que haja função, todo mundo tem que se relacionar com alguém. E uma única vez, tá? Aqui não serve bigamia. Não posso casar com duas pessoas ao mesmo tempo. A gente sabe que é crime. Então, aqui em função é a mesma coisa, tá? Função eu sempre trago para o relacionamento. Então, aqui a fidelidade é importante. Então, todo mundo em X é casado com alguém em Y, tá? Então, de X vai sair apenas uma setinha. Apenas uma seta de cada elemento. Se sair duas setinhas de cada elemento, aí já deixa de ser função. Aí é uma relação qualquer, não é função, tá? Então, não é porque toda relação vai ser função, não. A relação legítima que caracteriza uma função é o casamento fiel, certo? É bem bacana esses exemplos. Fica mais fácil da gente entender, né? Eu posso continuar aqui? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não? Então, beleza. Vou apagar isso aqui. Exatamente, só que aí você precisa entender bem direitinho isso aqui, para que você possa entender o que vem mais à frente, tá? Então, são alguns detalhes que tem que estar bem entendido, porque depois, quando eu começar a trabalhar função injetora, sobrejetora e bijetora, cada detalhe aqui é importante. Então, se você não sabe o que é uma função, não tem esse conhecimento fixo, na sua cabecinha você vai ter dificuldade de estudar os tipos de funções. Então, prestem bem atenção, façam as anotações necessárias, e vamos seguir aqui com a minha leitura, tá? Lembrando que tudo que tá aqui está lá disponibilizado, tá? No grupo de vocês. Aí vamos seguir. Alguém falou alguma coisa? Estou acompanhando por ele. Ah, certo. Ok, entendi. Aí vamos continuar aqui a leitura para eu explicar o exercício para vocês, tá? Deixa eu só acompanhar aqui a hora. 9h05. Nós temos tempo suficiente. Então, olha só. Diagrama de flechas. Nesse diagrama aqui de flechas, ou diagrama de setas, é usado para representar funções. Nessa representação, há dois conjuntos numéricos. Um domínio, que é o que manda, e um contradomínio, tá? Dentro do contradomínio, há um subconjunto que é chamado de imagem, tá, gente? Então, cuidado aqui, ó. O que é a imagem? Aí eu vou voltar lá para o desenho. A imagem aqui, ó. A imagem dessa função aqui, ela é representada pela simbologia IM, que é a imagem. A simbologia é essa, tá? E aí eu vou escrever aqui a imagem entre chaves, já que eu estou trabalhando com conjuntos, tá? Por isso que o primeiro bimestre a gente trabalhou conjuntos, porque conjunto é um conteúdo pré-requisito para o estudo de funções, certo? Então, a minha imagem, quem é? A minha imagem vai ser aqui o meu conjunto Y, mas não vai ser o conjunto Y todo, tá? Não confundam imagem. Então, imagem vai ser diferente do contradomínio. Então, se eu perguntar numa prova quem é o contradomínio, aí você teria que dizer todos os elementos de Y, né? 1, 3, 0, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que a imagem não é todo o contradomínio, tá? Deixa eu colocar aqui, contradomínio. Então, vou abreviar. Então, imagem e contradomínio são diferentes, não são as mesmas coisas. Então, quem seria a imagem? A imagem é só onde a seta está tocando. A seta está tocando aqui em Y no 0, no 2, no 4, no 6 e no 8. Apenas esses números é o conjunto imagem. Então, não confundam imagem com contradomínio. Imagem é onde a seta pega, chega.
Ela tá chegando em quem? Tá chegando no 0, no 2, no 4 e no 8. E no 6. Então, isso é a imagem, certo? Aí, vamos voltar aqui para a leitura. Vamos lá. Dentro do contradomínio, há um subconjunto chamado de imagem. Esse subconjunto é composto pelos elementos que estão recebendo a seta. Isto é, aqueles que possuem alguma relação com os elementos do domínio, que vai ser o x. Ao trabalharmos com funções, sempre teremos uma lei da função, chamada lei de formação, é o que forma aquela função. Nesse exemplo aqui, a nossa lei, a nossa regra, é o dobro de x, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar com função, vai ter uma regra de relacionamento, vai ter uma lei de formação dessa função. Então, vamos lá. Ao trabalharmos com funções, teremos sempre uma lei de função, lei da função, que a gente chama de lei de formação, que determinará como serão os elementos da imagem dessa função. Nesse caso, é uma função de y em relação a x, uma vez que para cada x escolhido, há um y. Dizemos ainda que y é a variável dependente. Então, o y, que é chamado de contradomínio, ele depende do x para existir. E, por sua vez, que x é a variável independente. O x, ela não depende de ninguém, e ela sempre está variando, tá? Ela nunca é fixa, ela sempre vai variar. Se os elementos do domínio e da imagem de uma função pertencem ao conjunto dos números inteiros, por exemplo, dizemos que, olha, gente, isso aqui é uma definição formal. Deixa eu pegar aqui, aumentar um pouco meu zoom aqui. Para eu pegar só essa parte aqui de baixo. Então, olha só. Esse F que vocês estão vendo aqui abaixo, ó, F vai ser de função, tá? E esse F é a mesma coisa que o Y. Eu posso trocar o Y por F, significa a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem uma função de Z. Esse Z, o que é Z? Recapitulando aí o conteúdo do primeiro bimestre. Z são os números inteiros, que abrangem os números naturais e os números negativos. Ele está dizendo que existe uma função aqui, um exemplo, tá? Isso aqui é uma definição formal, um outro exemplo, só que aqui não está mais em forma de diagrama, mas ensina a linguagem matemática formal, que diz o seguinte, que existe uma função dos números inteiros, que são Z, em números inteiros, uma função de Z em Z, tá? Lemos que F é uma função cujo domínio pertence aos números inteiros, né? O domínio aqui vai ser Z, pertence ao conjunto dos números inteiros, e cuja imagem, que vai ser aqui do meu Y, pertence também aos números inteiros, ou simplesmente F é uma função de inteiros em inteiros, tá? Cuidado com isso aqui, mas na frente vocês vão ver por que a gente vai ter cuidado, porque dependendo do campo que nós estamos trabalhando, tá? Pode ter algumas pegadinhas, pode ter uma função lá, dizer em números racionais, e aí você vai ter que ver se aquele número, aquele resultado realmente é um número racional ou não, se está dentro daquele campo de conjunto. Tá? Mas isso aí, mais para frente, a gente vai detalhar, a gente vai trabalhar nos exercícios. Aqui é só um apanhado geral, uma noção geral do que é função, tá? Então, vamos para o exercício agora. Eu vou apagar isso aqui. E a gente vai para o exercício. Lembrando que este exercício é o mesmo do formulário. Eu só fiz copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, tá? Mas ele também está aqui no PDF, caso alguém queira fazer no caderno e mandar a foto para mim no privado. Ou faz no formulário. Quem faz pelo formulário, não é necessário mandar foto, tá? Do formulário, uma vez que quando você responde, já fica gravado aí para mim as suas respostas, certo? Alguma dúvida até o momento? Não. Ninguém tem dúvida, então vamos lá. Se ninguém tem dúvida, eu vou continuar, certo?
Seja aqui no número 1, seja, eu vou colocar mais aqui centralizada essa página para eu poder utilizar essa parte aqui que eu tenho espaço em branco, tá? Seja f, eu estou aqui lendo a questão de número 1. Seja f uma função, né, de D, esse D aqui é o domínio, né, cuja a imagem está dentro do conjunto dos números reais. Lembrando que é conjunto dos números reais que nós estudamos aí no primeiro bimestre. São todos os números. Números reais, todos os números. Dada pela lei de formação, tá? Então, isso aqui é uma função, e aqui ele está dizendo qual é a lei de formação dessa função. F de x igual a 5x mais 2. De domínio, ele também dá o meu domínio aqui, ó. Quem é o domínio? X. Então, o meu x aqui, ele vai variar. Ele pode ser menos 3, ele é menos 2, ele é menos 1, ele é 0, ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 4. Determine o conjunto imagem dessa função. Então, como é que a gente vai resolver isso? Assim. Olha só, vamos fazer aquela tabelinha que nos ajuda muito. Aquela tabelinha, tá? Então, vou fazer uma tabelinha aqui. X. Vou colocar a minha lei de formação. Gente, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, esse f de x aqui, ó. Ele está dizendo que é uma função que depende de x. Isso aqui a gente pode trocar por y. Significam a mesma coisa, tá? Só que são representações aí diferentes, mas representam e indicam a mesma coisa. Então, pode vir como f de x, ou pode vir apenas como y. São as mesmas coisas, certo? E aí, aqui no meio, eu vou colocar a minha lei de formação, que é 5x mais 2. Eu começo e vocês vão terminar, tá bom? Vamos meter a mão na obra também. Não vai ser só a professora que vai fazer tudo, não. Vocês vão fazer a parte de vocês. Então, aqui eu vou ter minha tabelinha, né? Valores para x, que eu vou substituir aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, é o pessoal do domínio, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Ficou apertadinho aqui embaixo. Deixa eu apagar e fazer menor. Menos 3, menos 2, menos 1, aí vem 0, 1, 2, 3, até o 4. Tá? Esses aqui são os valores do x que eu vou substituir. Eu vou substituir aonde esses valores do x para achar a minha imagem? Na regra, na lei de formação, que é 5x mais 2. E o resultado obtido após a substituição vai ser quem? Vai ser o meu f de x, que é a mesma coisa que o meu y, que vai ser o meu contradomínio, tá? E nesse caso aqui, esse contradomínio, né, o resultado, ele vai ser a minha imagem, tá? Ele vai ser tanto o contradomínio, aqui nesse caso, quanto a minha imagem, porque eu vou pegar um x e vou associar e vou casar lá com o pessoal do y, tá? E aí, a gente faz essa tabelinha para descobrir quem é a imagem. É só fazer as substituições. Deixa eu apagar aqui, que eu coloquei um traço onde não deveria. Então, faça uma tabelinha aí no seu caderno. Porque no formulário só vai ter o espaço para você marcar a alternativa correta, certo? Então, como é que a gente faz essa substituição? É o seguinte, vou fazer os rascunhos aqui no cantinho, tá? Então, meu x é menos 3, tá? Então, eu vou pegar a lei de formação, que é 5x mais 2. E vou substituir o x por quem? Pelo primeiro resultado aqui de x, pelo primeiro valor de x, que é menos 3. Então, é só substituir. 5, abre um parênteses, porque eu estou substituindo, eu sempre tenho que abrir parêntese quando eu substituir, senão vai ficar assim, ó, se você não colocar o parêntese, olha como fica, estranho.
tá? Isso aqui tá errado. 5 menos 3 mais 2. Não é 5 menos 3 mais 2. É 5 que multiplica menos 3, que está dentro de um parênteses, mais 2. Cuidado, faça as coisas organizadas, para que você não erre. Esse 5 e o x, observe que não tem sinal entre eles. Se não tem, é porque isso aqui é uma conta de multiplicar, tá? Então, isso aqui, na verdade, é 5, que multiplica menos 3, mais 2. Aí, fazendo aqui as continhas, ó. 5 que multiplica menos 3, vai dar quanto? Quanto é que dá? 5 que multiplica menos 3. Vai dar quanto? Menos 15, né, gente? Gente, vocês podem falar, tá? Ninguém aqui é proibido de falar, não. Pelo contrário. Menos 15. Sinais diferentes em uma multiplicação fica negativo. 5 que multiplica 3, 15. Mais 2. E aí, eu pergunto para vocês, quanto é menos 15 mais 2? Menos 15 mais 2. Observe, são sinais diferentes. Você vai associar o sinal negativo aqui à dívida. Você está devendo 15 reais, mas só tem 2 reais para pagar. Dá para pagar tudo? Obviamente que não. Eu ainda fico com um saldo devedor, eu ainda fico devendo quanto aqui? Menos 15 mais 2. 13, menos 13. Perfeito. Foi Rodrigo que falou, não é isso? Sim. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Lembrando que participação também é avaliativa, tá? Eu estou avaliando tudo em vocês. Frequência, participação nas aulas, entrega de atividades, a nota da prova. Então, todo esse conjunto somado vai dar a média, tá bom? Então, beleza. E eu preciso também que vocês falem até para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Então, olha só, dá menos 13. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro resultado aqui para Y, para o meu conjunto imagem. Então, começa com menos 13, tá? Observe que nas alternativas de marcar X, aparece menos 13 aqui na letra A, aparece menos 13 na letra B de bola, na letra C também está aparecendo menos 13, e na letra E também está aparecendo menos 13. Então, a letra D, eu não vou nem perder meu tempo, né? Porque a letra D, ó, por questão de eliminação, já está fora a letra D. Aí eu vou olhar o restante, tá? Eu preciso fazer mais continha. E aí vocês vão fazer aí para mim qual o segundo resultado, que eu quero saber a resposta. Pegando aqui o gancho, pegando aqui o raciocínio, vocês vão agora substituir a sua lei de formação, que vai ser o 5x mais 2. Você vai substituir agora por quem? Por menos 2, tá? Eu já substituí aqui por menos 3. Você vai substituir agora por menos 2. Então, você vai substituir aqui o x por menos 2. E eu quero o resultado dessa continha. Vocês vão fazer isso agora aí para mim. Eu quero o resultado. Aí vocês podem escrever aí no chat, certo? Mas vocês precisam participar da aula e fazer as atividades também na aula que eu estou solicitando. Então, façam aí agora. Eu quero saber qual é o valor do seu y aqui, quando você substituir o x por menos 2. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Que vai ser, no caso, o segundo elemento da imagem. Façam aí. Aí escreve lá no chat. Quem levantou a mão pode falar. Professora, tipo assim, eu descobri o número do. Eita, o Y. É Y, né? Sei lá. Isso. Coisando. Pra mim, eu tenho que fazer a conta dos 5x mais 2 e coisar o x igual a menos 2 para saber. Isso, você vai substituir, como eu fiz, você vai substituir o x por quem? Por menos 2. E fazer a conta. Somente isso. Então, façam aí. Qual é o valor do x?
Façam aí que eu quero o resultado do Y. Deixa eu ver aqui a hora. E qual é o número do X? Qual é o quê? O seu X não é menos 2? Eu quero que você substitua na regrinha, que é 5x mais 2, substitui o valor do X lá e faz a conta. Façam aí essa. Eu quero o próximo resultado. Aí daqui a pouco eu vou fazer a frequência. Depois que vocês me responderem isso aí, eu vou fazer a frequência na mão mesmo, mas eu vou providenciar frequências no formato formulário, fica mais fácil para mim. Depois eu copio e colo e coloco lá no grupo. Para não estar copiando o tempo todo o nome de vocês. Só um momentinho, pessoal, que eu vou abrir o portão aqui para o meu esposo entrar, tá? Tássia, tu tá mutada. Beleza, foi porque eu fechei aqui para o barulho aqui do portão não atrapalhar vocês. Vou fazer a chamada, tá? O que eu estava dizendo era isso. Vou fazer a chamada. E aí, no nosso próximo horário, que vai ser o terceiro horário de hoje, eu quero essa resposta, viu? Vou perguntar um por um. Deixa eu ver aqui. Ana Clara. Ana Clara. Nós temos Arthur. Nós temos Camila. Camila Vitória. Nós temos Daniel Fernandes. Ô, tio, eu já coloquei lá. Se tiver certo, Vou olhar. Daniel Fernandes. Daniel David. Daniel não, é David. David. Débora. Débora. Ana Clara. Calma, já coloquei. Foi o primeiro nome que eu falei aqui. Carlos Eduardo. Aqui eu. Eliton. Aqui. Ana Heloísa. Aqui. Jéssica Samara. Aqui. Laísa, tô gostando de ver, Laísa, você tá participando das aulas, que coisa boa. Só precisa me entregar as atividades, né? Que você não me entregou nenhuma até o momento. Não sei se você fez no formulário, porque tem algumas atividades que não tem formulário, que aí eu preciso que você envie para o meu privado. Você não tem nenhuma atividade enviada. E Ana Clara também não, inclusive, né? Tem gente aqui que até agora não me mandou nada. Muito bem. Maria Vitória. Maria Vitória também está faltando atividades para ser entregue. Matheus Felipe. Aqui. Matheus Felipe. Aí eu já vou fazer no formulário, a próxima aula já vai ter a frequência no formuláriozinho, tá? Mas de todo jeito, eu vou conferir, depois eu vou tirar um print e vou conferir, para depois não ter gente que não está assistindo aula e preencher esse formulário com a frequência, vai levar a falta. Tá? Só vai se dar o trabalho de preencher, mas eu sempre vou olhar aqui a relação que eu tenho para confrontar com a frequência do formulário. Se não tiver assistindo aula e tiver o nome lá, não adiantou nada. Vai levar falta de todo jeito. Renan.
15, Rodrigo. É isso mesmo. Alguma dúvida? Renan, já sei. Ok. Alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Já sabem o que vão fazer. Terceiro horário comigo, eu quero a resposta daquela continha. Certo? Combinado? Combinado, pessoal? Ok. Então, vocês estão liberados para sair. Uma excelente aula aí com o professor Augusto e a gente se vê daqui a pouquinho. Ok? Beijos. Pode sair, meus amores. Eu vou encerrar também aqui a aula, tá? Depois eu posto a aula gravada. Beijos.